Perante o louvor da Gabriela, a saudação do nosso irmão Adriano, do nosso irmão Alessandro, eu vou pregar uma palavra aqui. Isaías 31, igreja. Glória a Deus. Glória. Dá lugar ao Espírito de Deus. Aleluia. Dá lugar. Glória. Não sai da tua casa não para você aceitar a derrota, a luta, a situação difícil. Saiba que você é projeto de Deus. E o projeto de Deus, ele tem cumprimento, ele tem hora, ele tem data para acontecer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode te parar, irmão. Inferno nenhum. Ninguém pode te parar. O único que pode parar o teu ministério é você mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus deu poder e autoridade para pisar em toda a casta de demônio. Em tudo que se levantar, faz mais do que vencedor na presença do Senhor. Aleluia. Jeremias 31, de verso 31. Jeremias 31, de verso 31. Deixou tanta palavra na minha cabeça aqui. É Jeremias, vai em Joel, vai em Provérbios, nós vai em Deuteronômio, nós vai em tudo onde o Senhor nos direcionar. 31 de Jeremias. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme o concerto que eu fiz com seus pais quando saíram da terra de Egito, da terra de Gós. Esse foi o concerto. No dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esse concerto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu Deus. Joel, Daniel, Oséias, profeta Joel, profeta menor. Capítulo 2 de Joel, de verso 28. Não precisa ir não que eu vou ler. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Santo Deus fiel. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque você foi escolhido e teve o privilégio de receber uma chamada a qual você não era incluso nela. A Bíblia vai dizer em 31 de Jeremias que Deus estabelece um concerto com a casa de Israel, com o povo de Judá. Quando Deus estabelece um concerto, Ele vai dizer que vai tirar de toda a lei e vai colocar a lei dentro do teu coração. A Bíblia diz pelo profeta Joel que todos profetizarão naquele dia, todos pregarão naquele dia, todos terão visões e terão sonhos naquele dia. Mas a Bíblia vai dizer que no Velho Testamento só a tribo de Levi podia orar, só a tribo de Levi podia entrar, só a tribo de Levi podia fazer oração e sacrifício ao Senhor. Quando Deus arranca a lei agora, o Espírito de Deus diz pelo profeta Joel, e naquele dia a gente vê um avivamento, a de derramar o Espírito do Senhor. Porque naquele tempo, quem queria profetizar não podia profetizar, quem queria pregar não podia pregar, quem queria orar não podia orar, porque quem era levantado para fazer isso era só a tribo de Levi. Mas quando Deus arranca a lei, Deus derrama o Espírito. A Bíblia vai dizer em Atos 2 que olhando o apóstolo Pedro, disse: todos estão embriagados. O apóstolo Pedro disse: não estão embriagados, porque agora é a hora segunda ainda. A Bíblia vai
debaixo do sangue de Jesus. Não tem como correr, não tem como se esconder, não tem como voltar para trás. Porque você vai prestar conta na tua chamada. Ei, Jesus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de verso 14. Pedro, porém, pondo-lhe em pé, com os 11 levantou a voz e disse: varões judeus, que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, escutais a minha palavra. Esses homens não estão embriagados, como vós pensei, sendo a 3ª hora do dia, às 9 horas para o judeu. Mas isto que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito em todas as carnes. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visão e vossos velhos sonharão. Quando Cristo entra com a promessa, Cristo começa agora a dar qualidade de vida para todo mundo. Para que um velho? Quem era um velho antigamente na lei? Quem era um velho antigamente na lei? Ele não podia ter visão, ele não podia ter sonho, mas Jesus abriu espaço para uma pessoa velha, uma pessoa nova, para um jovem, para derramar o cumprimento do Espírito Santo. Muitas vezes pregamos o Evangelho e não entendemos porque o preço do Evangelho é. Muitas vezes pregamos a palavra de Deus e não entendemos porque pregamos a palavra de Deus. Muitas fases da nossa vida subimos em cima do altar para pegar a palavra de Deus, quando pregamos de vitória sobre a vida dos outros, mas analisamos a nossa vida, ela ainda não tem vitória. Quando subimos do altar para pegar a palavra de Deus, profetizar libertação sobre a vida da igreja, muitas vezes olhando para dentro de nós, ainda não tem libertação, ainda não tem restauração. Muitas vezes vamos numa casa, enchemos com a glória de Deus, quando verdadeiramente a gente precisa da glória de Deus. É que o profeta Joel disse: quando derramarei do meu espírito, você não vai ver mais sua luta, você não vai ver sua dor, você não vai ver a rotina na tua vida. Você vai começar a pelejar realmente por quem precisa, por quem necessita, por quem precisa. Pastor, muitas vezes a gente está pregando e muitas vezes a gente está no quadro mais difícil dessa história. É porque Deus te levantou para não olhar para o teu problema, mas ser intercedor pelo problema que está lá fora. É, só vai dessa maneira, Pai. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios 16: o caminho do homem parece perfeito, mas só que a vitória para o caminho dele é Deus. Vamos lá? Para não ficar só na minha palavra. Tem que ler Bíblia, pastor, um pouquinho. Se a gente não ler Bíblia, a gente fica perdido. Vai ver o irmão falando, ele vai falar: o que o irmão está falando? Olha Provérbios 16. Os homens são as preparações do coração do Senhor, a resposta é da boca. Todo o caminho do homem são limpos aos seus olhos, mas do Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor de toda a tua obra e de todos os seus pensamentos, e será estabelecido. Aleluia, Jesus. Você pode traçar o caminho de vitória que você quiser para a tua história, para a tua vida. Ele nunca vai prevalecer se não estiver embaixo do decreto de Deus, se não estiver embaixo do aval de Deus, se você não estiver no projeto que Deus preparou para você viver. Muitas vezes você pode criar caminho e pensar que vai sair nele, mas você só vai entender que o caminho que Deus fez para você já era um caminho traçado de vitória, já era um caminho de libertação, de cura, de santidade. A Bíblia vai dizer no Atos 2 que a casa encheu com o Espírito Santo e todos foram batizados. Quando o Espírito vem, a Bíblia vai dizer que vem o selo do Espírito. Quando o Espírito vem em nossa vida, a gente é selado com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Deus falou: não deixo mais órfão, mas
Bíblia diz em Deuteronômio 29. O que é para Deus é para Deus. O que é para o homem é para o homem. As coisas de Deus você não tem como entender. As coisas de Deus não tem como você compreender. Você passa a luta, você passa a prova, você passa um momento difícil. Mas Deus 7 horas já tem que tomar banho, tem que ir bom terno, tem que vir para a igreja e tudo vai estar bem. Por quê? Porque quem te levantou para essa chamada é o Espírito Santo. A tua prova não pode parar, a tua luta não pode parar, a tua doença não pode parar. Porque quem te fortalece é mais forte do que todas essas coisas. Jesus, aleluia. Deus fiel. Porque muitas vezes você vai pensar que vive de aparência dentro da igreja. Ou você vai pensar que tem uma dupla personalidade. Ou você vai pensar que você vive numa vida de hipocrisia. Por quê, pastor? Porque quando subimos ao altar, quando viemos à igreja, temos que profetizar e determinar as bênçãos do Senhor. Quando determinamos as bênçãos do Senhor, determinamos que Deus está cuidando de tudo, que Deus está no controle de tudo. Muitas vezes não sabemos os caminhos da aprovação, da luta, do momento difícil. Mas quando olhamos o Espírito Santo levantando a nossa história, dizendo: você é vencedor, você é capaz, você é digno de ser levantado, você é digno de uma chamada, você é digno de ter tua casa restaurada. Porque o momento da tua luta não pode parar, mas o momento da tua luta você tem que perseverar. Porque enquanto você para, não para só você, para muitas famílias que precisam de você. Mas quando você está de pé, a palavra de Deus se cumpre na tua vida, e você vai ver que vale a pena ser um adorador, que vale a pena ser fiel, e vale a pena estar na promessa e na chamada de Deus. Deus lindo, aleluia. Por que tanta luta, pastor? Por que tanta dificuldade? Porque a gente foi para uma chamada, a qual era de renúncia para a nossa vida. E a renúncia, ela dói, a renúncia machuca, a renúncia nos faz a entender que pregamos um Deus verdadeiro e soberano. Mas quando a gente se depara com o quadro da nossa vida, a gente encontra tribulações, a gente encontra as fraquezas, a gente encontra as pessoas muitas vezes não acreditando na nossa vida. Porque o último que chamou você para acreditar foi Deus sobre a tua vida, foi Deus sobre a tua história. Por isso muitos não podem acreditar em você, por isso muitas pessoas não podem acreditar em você. Mas quem morreu na cruz do Calvário, ele te disse: você é vencedor, você é digno, você é honrado. Porque a promessa de Deus, ela é a espada, e a espada de Deus vai cortar todo o laço do inimigo contra a tua vida. Deus vai te libertar da enfermidade, Deus vai te libertar da morte, de doença, de coisa que te aflige, e vai dizer para você: meu filho, com o meu espírito você pode, o meu espírito você vence, o meu espírito você é capaz. Porque o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Muitos no mundo precisam de um consolo para viver. Muitos no mundo precisam de algo para viver. Mas o crente, ele é abastecido pela oração, pelo jejum, pelo clamor. A Bíblia vai dizer que Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo de Tarso, ele tinha os Pentateucos, ele tinha os estudos, ele foi instruído no pé de Gamaliel. A Bíblia vai dizer que Paulo de Tarso, o ritmo da vida dele era perseguir o cristão, porque ele pensava que estava fazendo certo, porque ele pensava que aquilo era o correto. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus de Nazaré rasga o céu para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o Senhor diz: dura coisa é recalcilhar contra os aguilhões. Você só vai perder a sua prova, você só vai perder a sua vitória se você não estiver lutando com Deus. Mas se você estiver com Deus, orando, jejuando, acreditando, a vitória vai estar na sua casa, a vitória vai ser na tua família, a vitória vai ser de quem você acredita. Porque o Espírito Santo te revestiu para uma chamada que te diz: você é capaz, você é honrado, você é digno, porque o Senhor é Deus na tua vida. Aleluia. Você tem que entender que servir a Deus é doído, é caminho que machuca, é caminho que você vai chorar, é caminho que você vai levantar da tua cama e dizer: vale a pena servir a Deus. Mas um dia que você estiver enfermo no hospital, eu já fiquei na cadeira de roda 1 ano, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer. 1 ano deitado numa cadeira de roda, não podendo levantar da cama, não podendo ir ao banheiro, não podendo beber água. Mas Cristo disse para mim: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. O cheiro das águas vai renovar a tua vida. Talvez tu está olhando para a prova, talvez tu está olhando para a luta, mas o Espírito Santo
Quando Deus falou, eu quero fazer um concerto com meus filhos. Aleluia. Esse concerto é de paz. Esse concerto é de amor. Esse concerto é de estabelecer que quem vai cuidar das tuas provas é Deus. Quem vai cuidar da tua luta é Deus. Muitas pessoas procuram refúgio no casamento. Muitas pessoas procuram na vida financeira. Muitas pessoas procuram recurso de se dar bem, de sobressair. Mas quando se depara com a vida na mesma rotina, ela entende que sozinha ela não chega a lugar nenhum. Que sozinha ela não vai conseguir. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João 4, uma mulher samaritana foi beber água no poço. Jesus tendo um encontro com ela, disse: mulher, se tu bebesse dessa água você vai ter sede, mas se você beber da água que eu te dou, nunca mais você ter sede. Aquela mulher tinha 5 maridos, mas nenhum satisfazia ela. Mas o Espírito Santo encheu todo o corpo. De vez de ser uma mulher errada, se tornou uma missionária. De vez de olhar a dor dela, abriu a boca para pregar. De vez de falar o sintoma ruim da vida dela, ela disse: Cristo ainda continua libertando, sarando, salvando e dando vida com abundância. Aleluia. Quando eu vou entender isso, pastor? Quando você pôr tudo na mão de Deus. Porque a Bíblia vai dizer: eu vou temer o homem que mata a sua carne, mas eu tenho que temer a Deus, que tem o poder de lançar no céu e de lançar no inferno. Talvez você entrou aqui hoje e disse: pastor, a minha luta é grande, a minha provação é grande, o quadro da minha vida está difícil. Mas quando Deus fez uma promessa, Ele disse: o Espírito Santo ia entrar dentro de você. E quando o Espírito Santo entrar dentro de você, Ele vai dizer: você vai vencer, você é capaz, você é vencedor, você é digno, porque todas as coisas contribuem para a obra que eu tenho na tua vida. Glórias a Deus. Chegamos dentro da igreja sucumbido. Chegamos dentro da igreja cansado. Chegamos dentro da igreja cheio de provação, de luta. E quando chegamos dentro da igreja, o que a gente espera é o bálsamo do Senhor. É o refrigério de Deus. É o bálsamo para sarar nossas feridas. Por quê? Porque a luta na tua casa, o momento difícil da tua vida, ela te machuca tanto que você começa a entender se vale a pena prosseguir ou se vale a pena acabar com tudo. Por quê? Porque se torna uma vida, a tua vida de rotina. Uma semana está bem, outra semana discórdia, uma semana está abraçando, a outra está mandando embora, uma semana está dizendo amor, a outra eu não sou contigo. Vai entender você nessa noite. É o homem pode te abandonar, o homem pode virar as costas, mas Deus sempre vai estar contigo para te dizer: você é capaz. Aleluia. Muitos vão olhar que nem o apóstolo Pedro falou. Muitos vão olhar para ti e vai dizer: está perdendo tempo. Muitos vão olhar para ti e vai dizer: não tem mais vitória. Muitos vão olhar para ti e dizer: não é mais capaz. Mas com Jesus Cristo na frente, não tem sonho nem projeto que você vai ver morrer. Mas pastor, a minha prova já faz dia que eu não vejo minha vitória. Pastor, a minha prova não passa. A minha prova já é sintoma de morte. A Bíblia vai dizer que estava Marta e Maria, já fazia 4 dias. O estado da prova era de terrível. O estado da prova já não tinha mais luta. O estado da prova já não tinha mais solução. Quando Jesus Cristo chega, Maria vai ter com ele. Marta vai dizer: Pai, se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. Tem fase na tua vida que você pensa que está dando errado porque Deus está ausente. Não, Deus não está ausente. Ele está perto para te dizer: você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Você vai cantar o hino da vitória. Porque quando Jesus chega, o que estava morto, Ele vai dizer: arranca a pedra, tira para fora, porque a promessa de Deus ainda está de pé na tua vida, ainda está de pé no teu casamento, ainda está de pé na tua história. Por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo para ser o teu consolo nos momentos difíceis. Deixa Deus ser seu consolo. Não faça do seu celular consolo. Não faça do WhatsApp o seu consolo. Não faça de muita coisa seu consolo. Quando o Espírito Santo quer entrar, Ele bate na porta. Quando você abre, Ele fala: eu estou contigo, eu vou te ajudar, você vai vencer, você é capaz, porque você está embaixo da dependência daquele que vai te sustentar. Muitas provas chegam na nossa vida, por quê? Porque a brecha ela vem da tua parte.
A Bíblia vai dizer o que destrói a vinha não é a raposona, é a raposinha. Você sabe por quê? Muitas vezes você fala, eu sou forte para lutar, eu sou forte para pelejar, eu sou forte para muitas coisas. Mas você pode ser vigilante nas coisas grandes e nas pequenininhas. O broto botava a raposinha para baixo. O crente começa a se preocupar com muita coisa grande e esquece de fazer as pequenas. Jejum, oração, vigilância, santidade, buscar ao Senhor, ser repreensível, ter zelo. Olha Cornélio, a qualidade de Cornélio. A Bíblia vai dizer que era um homem que dava esmola, que era um homem que tinha tudo, mas Cornélio não tinha o batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas. Quando Pedro vai até Jope, vai cumprir o cumprimento de batizar ali Cornélio. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida a gente tem que estar pronto, mas para estar pronto tem que estar embaixo do batismo, tem que estar embaixo da bênção, tem que estar embaixo da autoridade, para você poder fazer a obra que Deus colocou sobre a tua vida. Glória a Deus. É fácil, pastor? Não é fácil não, igreja. Quanto que é difícil? Eu tive que pregar 20 minutos com a viatura parada ali, que os outros estão fora. Glória a Deus. É difícil, não é, pastor? E minha carne falou, para, eu não posso parar, igreja. Aleluia. Por isso que eu estou meio desatento aqui, mas estou ligado. Pois parou para ouvir? Uns 20 minutos parados de frente com a igreja, sai do carro. Mistério que Deus faz. Por que você não parou, pastor? Porque eu recebi o Espírito. E ele não é de covardia, ele é de autoridade para dizer: Cristo liberta, Cristo cura, Cristo salva e vai levar você para o céu através da tua postura perante o Senhor. Deus falou para os discípulos: fica em Jerusalém e até do alto sendo revestido de poder. Muitas pessoas ela quer sair de Jerusalém, mas ela sai sem poder, ela sai sem autoridade, ela sai sem um compromisso com Deus. E quando elas pensam em fazer a obra, elas veem que não era aquilo que elas pensavam ser. Elas veem que a obra de Deus, ela é doída. Elas veem que a obra de Deus, ela machuca. Elas veem que a obra de Deus gera um preço, a qual muitas vezes, dentro da tua casa, você não vai ter apoio nenhum. É porque minha mulher não gosta de mim, pastor? É porque meu marido não gosta de mim, pastor? Não. Quando você entra no reino, entra também uma divisão. A Bíblia vai dizer: estarão 5 dentro de uma casa, 2 contra 2, 2 contra 3 e 3 contra 2. Por quê? Porque quando você tem um revestimento e aquele do seu lado não está revestido, o que está em você incomoda. Então cria as adversidades, cria as lutas, cria a tempestade. Por quê? Porque não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Qual é o segredo, pastor? Ou entra os dois dentro da presença de Deus, para ser mais fácil, ou que fica na vigilância, fica na autoridade, fica buscando a Deus. Porque o que ficar de pé pode levantar o outro. Glória a Deus. Muitas vezes o casamento é difícil. Eu estou entrando onde o Espírito entra. Muitas vezes o casamento é difícil, uma vida conjugal é difícil, porque uma falta de vigilância nos faz o adversário entrar com uma seta na vida da gente. Como a gente não vê nosso adversário, a Bíblia vai dizer que ele se transfigura em anjo de luz. Deus está falando, presta atenção. Se o inimigo usasse alguém da rua para te afrontar, não ia ter problema. Você ia sair, ia chegar na tua casa, ia ser o teu conforto. Porque quando a adversidade vem da rua, você é pronto para virar as costas e prosseguir com Cristo. A Bíblia vai dizer que quando a adversidade vem dentro da tua casa, ou você prevalece no fogo, ou você se prostra perante o erro. Por quê, pastor? Porque eu ouvi a pessoa que está do seu lado, que nem Jó ouviu: amaldiçoe esse Deus e morre. É difícil. Vai ter fase da tua vida que tua mulher não vai vir para a igreja. Vai ter fase da tua vida que o teu marido não vai vir para a igreja. Vai ter fase da tua vida que os teus filhos não vão vir da igreja. Qual que é o segredo, pastor? Permaneça de pé, permaneça de pé, permaneça de pé. Por quê? Porque quem te revestiu sabendo de tudo que você ia passar, ia te dizer: você é vencedor. Glória a Deus. E dói, pastor? Mas dói.
Ai, eu falo, subdominância. Dói tanto você ver uma pessoa que você ama e ela afrontar você, que tem hora que você se sente sem o pé no chão. Porque alguém que era para te apoiar, ela agora resolveu confrontar você. Ela conseguiu agora confrontar a tua fé. Ela conseguiu botar na tua mente que tudo que você está fazendo não vai chegar a mais lugar nenhum. Por quê? Porque quando um desfalece na fé, a Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando uma pessoa fica sem fé, ela fica sem esperança. Quando ela fica sem esperança, ela fica sem a obra. Quando ela fica sem a obra, a fé sem obra é morta. Ela acaba morrendo, mas a aparência é de cristão. Mas o que está de pé pode estar na prova, pode estar na luta, pode estar sofrendo, mas dizendo: amanhã tem esperança, amanhã tem mudança, amanhã a porta se abre, amanhã tudo se resolve, porque a fé faz ver aquilo que nossa carne não vê mais. É Deus. Aleluia. Persevera em tudo que você tem passado. Persevera em tudo que você tem sofrido. Porque tem hora que é 1h da manhã, é 2, é 3. Meu celular está tocando. Quando eu vou ver, é algum assunto para resolver. Mas o meu ditado sempre para a pessoa é: ora, jejua, lê Bíblia, vai para o monte quando dá, consagra a vida. Por que, pastor, você diz isso? Porque eu sei que sem armadura não tem como se preparar. Mas com armadura você vai ter um revestimento. Quando a adversidade vir, você vai estar preparado para enfrentar aquilo que você muitas vezes estava despreparado. Mas com a armadura de Deus, você vai dizer: está repreendido, eu não aceito, eu não abaixo a cabeça, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa derrota, eu não aceito meu marido ser assim, eu não aceito meu filho ser assim. Glória a Deus. Porque o revestimento te fez forte. Porque a casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Aleluia. Então a sua libertação vem através da sua perseverança. Glória a Deus. Vamos descer a mensagem? Se eu mandasse você levantar a mão para quem orou hoje, quem jejuou hoje, quem fez alguma coisa para Deus hoje, podia ser um constrangimento. Eu podia me alegrar de todo mundo levantar a mão, mas eu podia também ter um resultado de uma pessoa ou duas levantar a mão. Por quê, pastor? Porque a sua luta está Deus tão grande e você já não vê mais o seu Deus. Você só trabalha com a sua luta. E quando Deus falou para o profeta Joel que ia receber com o Espírito Santo, ele não falou: opa, pode mandar pé aqui, né, missionário? Ele não falou para você e você ia receber o Espírito Santo para ficar cabisbaixo. Ele não falou que você ia receber o Espírito Santo para ficar prostrado. Ele não falou que você ia receber o Espírito Santo para aceitar a aprovação na sua vida. Ele falou: naquele dia derramarei do meu Espírito, e os jovens profetizarão, e os velhos terão visão, terão sonho. Ele está dizendo: ninguém vai aceitar mais derrota, porque onde eu ponho meu Espírito, eu ponho algo para ser forte. Eita, Deus fiel. Você tem o Espírito de Deus. Porque o profeta Joel falou que derramava. Pedro falou: isso eu não estou embriagado não. E se cumpriu. Eles foram cheios pelo Espírito Santo. O Espírito é fortaleza. Como está a tua fortaleza no dia de hoje? Como está a sua fortaleza no dia de hoje? Minha fortaleza está forte, pastor. Que continue. Glória a Deus. Minha fortaleza está fraca, pastor. Se revista. Cristo não morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e deu uma chamada para você ficar enterrado na tua casa, enterrado no teu coração, enterrado muitas vezes. O que vão pensar de você? O que vão dizer de você? Pouco me importa o que vão pensar de mim. Pouco me importa o que vão dizer de mim. Eu saí da casa da minha mãe com 21 anos, me tornei independente, tenho 4 filhos e uma mulher. Nunca passei necessidade, não, se não ser a vez que Deus me provou. Porque eu sei o que é ser dependente de Deus. Eu sei que está embaixo de uma promessa. Eu sei que está embaixo de uma chamada. Quando o diabo olhava para mim e disse: você vai passar isso, você vai passar vergonha, você vai voltar para trás, você vai depender dos outros, eu fazia que nem o salmista disse. Eu olhava para o céu e disse: o Deus que me chamou, Ele não me chamou para olhar para trás, Ele me chamou para focar para frente, para a promessa que Ele tem na minha vida, para a promessa que Ele tem na tua história. Eita,
a Deus. Talvez muitas coisas tenham pensado que você vai voltar para trás, ou declarado na tua vida que você não é capaz de evoluir novamente. Mas saiba que essa palavra foi de bate-pronto, eu não estudei nada. Mas como você sabe? Porque eu leio todo dia, eu leio um pouco. Você tem que ler Bíblia, irmão. Você tem que ler Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia. Se você não ler, você põe no celular, você tem que ler. É vários mistérios. Você vai entender. Você abre aqui, Jesus por um olho. Você abre aqui, Jesus por uma perna. Você abre aqui, Jesus ressuscita. Você abre aqui, Deus restitui. Você abre aqui, Deus consagra. Você abre aqui, Deus dá vitória. E você está parado por quê? Glória a Deus. Amando o Senhor como olha onde que abriu. Gálatas 3, capítulo 10. Todo aquele que pois são das obras da lei estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Porque escrito é: maldito está escrito todo aquele que não permanecer nas coisas que está escrito na lei do Senhor, no livro da lei para fazer. E evidente pela lei, ninguém será justificado. Olha que forte onde Deus abriu. Porque o justo viverá da Fé. O justo viverá da fé. Quando o Espírito Santo deu para você autoridade, te deu batismo, te deu selo, ele falou: vai ter fé. Porque o justo não vive embaixo da lei mais. O vive não vive embaixo de jugo. O justo não vive embaixo de derrota. Ele vai viver profetizando. Porque a fé vai mover o impossível. Glória a Deus. Porque Jesus disse: se tiver do tamanho do grão de mostarda, vai dizer aquele monte, transporte para lá e para cá. Vamos descer a palavra? Não ia ter impossível para uma pessoa que tem a fé. Aleluia. A pessoa que tem a fé, ela não é cabisbaixa. Ela pode ter aflição, porque Jesus diz: tem de bom ânimo nas aflições. Mas uma pessoa que tem fé, ela não abaixa a cabeça. Aleluia. Pode tirar seu carro, pode tirar sua casa, pode tirar tudo. A fé, ela faz você ver aquilo que a tua carne não vê mais. Transpassa a glória de Deus, a tua fé. E tudo pode estar derrubado no teu lado, mas a fé faz você prevalecer e... Prova, pastor. A Bíblia diz: Sadraque, Mesaque e Abednego tenho fé no Deus vivo. Uma fornalha aquecida 7 vezes mais não se postou. A Bíblia diz em Daniel 6:10: deram decreto para ninguém orar mais. Daniel ora, vai parar na cova do leão. A fé dele faz ele sair da cova do leão. Ninguém tocou em Daniel. A Bíblia vai dizer que muitos vinham atrás de Moisés, e o cajado Deus disse: toca nas águas. Quando Moisés toca nas águas, Faraó abre o mar e Faraó fica morto. Porque os adversários de você é morto quando você rompe a sua fé. Quando você vive na fé, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas amarrados, Atos 16, já tomaram chicotada, já foram espancados, mas a fé dele disse: Paulo, a perna está amarrada, a mão está amarrada, o que sobrou a boca? Aonde tem fé, Paulo vai dizer, as cadeias se caem. A Bíblia vai dizer que Sansão é arrancado dos olhos. A Bíblia vai dizer que Sansão disse na última hora: Pai, lembra de mim. A Bíblia vai dizer que todo aquele templo ali caiu por terra. Por quê? Porque a fé, mesmo em meio à visão que Sansão perdeu pela desobediência, fez ligar. E quando liga, disse: Pai, eu preciso do Senhor. Sabe o que desceu do céu para minha vida e para a sua, para me parar? Aleluia, Deus. Muitas coisas têm te cegado. Você pode estar na minha frente como você está bem, mas o Espírito Santo já me revelou mais de 6 pessoas aqui. Está um reboliço total na tua casa. Você perdeu a visão por algumas desobediências. Sabe o que vai fazer você voltar? A sua fé. Aleluia. A sua fé. Você é capaz, você pode, você é servo de Deus. E o que você recebeu de Cristo foi a promessa. Aleluia. Você está olhando uma promessa e eu estou olhando uma promessa. Glória a Deus. Faça valer a pena o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Faça valer a pena o que Deus preparou para você viver. Glória a Deus. Não deixe passar as águas.
Não deixe passar os ventos e te derrubar, mas permaneça de pé, porque Cristo te chamou para viver um grande milagre. Se põe de pé em nome de Jesus.